Deus quer falar. Amém? Louvo a Deus pela vida do irmão Edson, o qual me fez o convite, pela confiança, pelas propósitos. O pastor José, o anjo da igreja, que Deus continue cumprindo sempre com poder. Amém? Louvo a Deus pela vida, cada um que se encontra, meu amigo do Henrique Marcos. Glória a Deus, é Deus na tua vida. A vida do crente é um processo, né? Nós temos que passar pelo processo para que venhamos a sermos aprovados pelo Senhor. Eu estava meditando e o Senhor me deu esse louvor. O Espírito Santo me fez compor este louvor. Já é o segundo louvor da minha autoria, mas enviado pelo Pai, o Filho e o Divino Espírito Santo de Deus. Eu creio que Ele vai falar com a igreja sempre. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Abra suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 9, verso 5. Não sou pregador, mas eu sei falar que Deus é bom. Ele sara, Ele cuida, Ele cura, Ele liberta e o diabo não presta. Glória a Deus. Atos capítulo 9, verso 5, onde está escrito assim: e ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti, real se trata contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá será dito que te convém fazer. Amém? Essa palavra, irmãos, é uma palavra onde é o nascimento do grande missionário da palavra do Senhor, que é Paulo. É o maior missionário de toda a Bíblia. Não há outro que não seja ele. Mas a Bíblia vai nos falar que o apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo, era Saulo, ele perseguia muito o povo de Deus. Ele viu a morte de Estevão, e após ele ter visto a morte de Estevão, ele pediu a sua liderança para que saísse mais uma vez a perseguir o povo cristão, os discípulos. E ele saiu ali falando que quer seja homens ou mulheres, ou qualquer um que fizesse parte daquela seita, ele iria pegar e prender. Mas ele saindo e entrando na cidade de Damasco, uma grande luz se formou ao seu redor e falou com ele: Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? Jesus ali falou: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E Saulo, a partir daquele momento, ele teve um processo. Fale comigo, processo. Aleluia. A palavra de hoje é processo. E Saulo ali passou pelo processo de 3 dias, onde Jesus o mandou que entrasse na cidade de Damasco. E ao entrar, ele ficou 3 dias sem comer, sem beber, e o processo dele foi a cegueira. Aleluia. Ele ficou cego. Deixa eu te falar, Jesus ele vai te exaltar. Mas antes de ele te exaltar, você tem que ser humilhado por ele. Tem que se humilhar. Ele vai primeiramente, ele vai mexer em alguma situação. Até mesmo a enfermidade vem sobre ti ou sobre a tua casa. Mas depois ele pode enviar o Ananias da vida para poder levar a cura para a tua casa, Aleluia, Jesus. para a tua família
Eu não sei, porque não entendemos o trabalhar de Deus. Né? Não é diferente também ali, no livro de Gênesis 37:5, irá nos falar do sonho que Deus deu a José, onde o qual todos os irmãos se recaía sobre ele, se dobraria sobre ele. Mas ali José teve um grande processo para poder chegar a ser governador do Egito. Primeiro ele foi lançado em uma cova, em uma cisterna. Depois ele foi retirado e vendido. E depois de ele ser vendido, ele ainda foi preso. E após ele ser preso, foi necessário ser lembrado para que tirassem ele da prisão e ele fosse desvendar o sonho do rei. Glória a Deus! E ali, quando ele desvendou o sonho, aí ele foi exaltado, passou a ser governador do Egito. Mas José ele sofreu muito. Ele sofreu, e o sonho dele, que foi dado a ele com longos dias, longos anos passados, se tornou realidade, onde ele foi o governador do Egito, como está escrito lá em Gênesis 41, verso 43. Estamos falando, irmãos, de processo. Eu não venho aqui falar da vida de A, nem de B, vim falar de nós. Os processos que nós temos que passar. Aleluia. E às vezes Deus dá um beliscãozinho, fecha a porta, e você faz aquele alvoroço. Às vezes você diz até: não vou mais seguir a Jesus, vou parar minha caminhada por aqui. Às vezes Deus te dá um apertinho só. Às vezes você quer as coisas tomar da força. E Deus, Ele não é o Deus que faz o que tu quer. Ele faz da forma dele, quando Ele quer e como Ele quer. Aleluia. Não foi diferente com Davi. Ainda moço Davi, ele foi ungido pelo profeta Samuel. E quando ele foi ungido pelo profeta Samuel, ele era novo. Os irmãos fortes, grandes, adultos, bonitos, mas não foram escolhidos por Deus. Samuel até tentou ungir algum deles, dos seus irmãos, mas Deus falou: não é isso. Ele não se encontra na casa. E Davi foi ungido novo. Então, quando Davi foi ungido, ele levou também um grande processo para chegar a ser rei. Davi, o processo de Davi foi terrível também. Foi um processo o qual ele teve que ir tocar a harpa. Teve que, antes disso, ele teve que enfrentar o gigante Golias, no qual muitos falam assim: com uma pedra e uma funda, Davi venceu Golias. Eu falo o contrário: a pedra e a funda foi simplesmente uma desculpa, porque o que fez com que Davi vencesse Golias foi a coragem e a força que Deus deu a ele. Glória a Deus. Às vezes você tem uma pedra, tem uma funda, mas esquece de pedir a sabedoria ao Senhor e a força a Ele. Você quer agir daquela forma e não tem sucesso. E o processo de Davi é um processo muito grande. Então depois, quando Davi se tornou guerreiro, ali o povo falava: Davi, Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Ali criou aquela inveja em Saul, que era o rei, onde o qual quis matar Davi. E não só por uma vez, mas Davi o teve por 2 vezes
para tirar a vida. Mas como era um ungido do Senhor, Davi não pôde fazer tal coisa. Mas foi perseguido. Foi perseguido. E depois, Davi conseguiu reinar. Mas não foi ele quem tirou a vida do ungido de Deus. E o processo de Davi foi um terrível processo. Às vezes você pode encontrar alguém querendo só falar assim: a irmã Jeane fez isso e isso. Aí você diz assim: eu vou mais naquela igreja. Hoje é o culto da irmã Jeane, eu não vou lá. Eu vou no culto da irmã Rafael, vou no culto do irmão Edson, vou no culto da irmã Jailma, mas no culto da irmã Jeane eu não vou. Porque a irmã Jeane falou isso e isso de mim. E desde que às vezes a irmã Jeane não falou aquilo, mas o levante está vindo contra a vida da irmã. É o processo que tem que passar. Para eu poder chegar até aqui hoje, estar aqui hoje, trazendo essa mensagem para os irmãos, eu passei por um processo terrível. Foi dor de cabeça o dia todo. Eu tive que programar uma mensagem, mas quando eu estava vendo, a minha esposa falou: e aí? Eu disse: nada a ver com o que Deus quer que eu fale. A dor de cabeça bateu, mas eu estou aqui. O inimigo investiu para que você não viesse para o culto hoje. Foi uma chuva terrível, hein? Meu esposo dentro de casa dizendo: não vá não, você vai me deixar aqui com frio? Fica aqui. Mas o teu negócio não é com teu esposo só. Primeiramente é com Deus. Glória a Deus. E Davi ele reinou por 40 anos. Não foi diferente também com Daniel. Lá no capítulo 6, 22, quando Daniel foi lançado na cova. Quando Daniel foi lançado na cova, porque o mesmo sofreu também perseguição de muitos, os quais se juntaram e amaram para Daniel. Mas Daniel, ele não deixou de orar a Deus. Ele orava. Aleluia. Daniel permaneceu em oração com Deus, por mais que foi decretada uma lei, a qual eles se juntaram, se agruparam, aquela facção, para que Daniel não orasse, ou seja, fosse lançado na cova dos leões. Mas quando você tem um Deus, quando você clama ao Senhor, Ele te ouve, Ele responde, Ele está tomando conta do que é teu, Ele está tomando conta de você. Mas que muitos falam: não vá, não faça. Mas se você dobrar os teus joelhos, entrar nos teus aposentos secretos e conversar com Deus, Ele vai te mandar aí, porque não há força maligna para te derrubar. Quando levantar calúnia, podem armar uma facção dentro do teu ministério. Aquela facção, sabe? Que aqui tem vasos de Deus, mas aqui também tem balde, tem bacia, tem tonel, tem caldeirão, onde os pais precisam passar às vezes por processo. Os pais não acham que não irão suportar. Mas quando você clama ao Senhor, quando você dobra o teu joelho, quando você obedece às ordens de Deus, Ele te fortalece e te traz aqui. Você pode tentar uma vez, você pode tentar duas, você pode tentar 3, 4. Mas se você pedir a Deus com firmeza, Ele vai te fortalecer, te trazer sempre a Santa Casa dele. Assim também não foi diferente, como no mesmo livro de Daniel, capítulo 3, versos 19 ao 27, com Sadraque, Mesaque e Abednego. Onde naquela multidão, diante de uma estátua de ouro, muito grande, muito valiosa, do rei Nabucodonosor, onde teriam que se prostrar todos
Mas aqueles três não se prostraram a imagem nenhuma. Eles creram que eles tinham um Deus só: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Israel. E ali eles foram lançados na cova, ou na fornalha, perdão. Louvado seja o Senhor. Lançado na fornalha, fogo ardente, ainda aquecida 7 vezes mais. E amarrados. Eles não foram lançados assim de qualquer forma. Eles estavam amarrados. E quando o rei Nabucodonosor observou o processo o qual estava vindo a vida daqueles 3 jovens, homens de Deus, ele não viu só os 3 que foram lançados ali dentro amarrados. Ele viu 4. Ele chamou, perguntou por que foram lançados 3. Ali dentro eu estou vendo 4 bailando, dançando ali dentro, pisando, marchando. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa o que queiram, ou o que queiram dificultar a tua caminhada. Eu venho essa noite para te dizer que você tem um Deus, o qual, enquanto você está aqui dentro, fazendo a obra dele, ele está cuidando não só de você, como de Mesaque, Cedraque, vocês deixaram os meus olhos. Aqueles dos quais as pessoas observam, olham e falam, não deixem. Às vezes até lançam uma palavra profética, sem imaginarem, ali só Jesus. Quando eles profetizam assim, falam assim, ali só Jesus, eles estão entregando nas mãos de só quem pode fazer o impossível acontecer na vida daquela pessoa. Aleluia. Como fez na minha, na tua vida. E o processo deles 3 foram terríveis. Imagine serem lançados numa fornalha de fogo ardente, só porque não se dobraram, não se prostraram a uma estátua de ouro, muito valiosa para os homens, mas o valor que Sadraque, Mesaque e Abednego tinham era só em Deus. Os olhos deles, a vida deles eram entregues só a Deus. Eu quero te dizer que tu tem um Deus, louvado seja o santo nome do Senhor, o qual não te deixa por nada. Você pode até tropeçar, mas às vezes quando eu tropeço, eu digo: Senhor, eu não quero segurar na tua mão. Eu não quero segurar na tua mão. Mas você está dizendo: como não segurar na mão de Deus? Porque eu peço a Deus que Ele próprio segure nas minhas mãos. Porque se eu segurar nas mãos dele, eu tropeçar, eu caio lá com a mão do Senhor. Aleluia. Mas quando Ele segura em tuas mãos, não há quem o faça soltar. Verdade. Tu pode tropeçar, pode cair, mas Ele está com a mão dele ali erguida, te segurando, te sustentando, te levantando, te fazendo crescer. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Não importa qual seja o processo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu não vim pregar para a igreja cheia. Eu vim falar o que Deus encaminhou para trazer. Eu creio que quem está aqui é porque essa mensagem irá chegar ao teu coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Não é diferente, não foi diferente também lá na 2 Reis, capítulo 5, versos 14, onde Naamã desce e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Naamã, ele era chefe do exército, um homem respeitado, cheio de valores, rico, ele tinha tudo ali. Mas ele tinha tudo, mas tão tudo ele tinha uma coisa que ninguém queria ter: a lepra. E
quando uma menina que estava sendo presa foi separada para cuidar da esposa, da senhora de Naamã, e aquela menina conhecia o projeto, conhecia o profeta Eliseu, já ouvia falar. E aquela menina pediu para que enviasse o teu profeta. Vou te dizer uma coisa: às vezes você passa por situações e comenta com um, com outro, mas às vezes tu tem um profeta dentro da tua casa, do teu lado, o qual você não dá nem ouvidos para ele, mas é ele que às vezes Deus quer usar. E ali Naamã foi até a cidade, Síria, e lá foi chegado a Eliseu a situação de Naamã, o processo de Naamã. E o profeta Eliseu, ele esperava que o profeta Eliseu saísse, e o recebesse. Depois da carta do rei, depois que o rei rasgou as suas vestes, Naamã esperava que por ele ser um homem ali rico, o profeta Eliseu fosse até ele. Mas o profeta não saiu, só fez mandar um recado para ele para que ele mergulhe 7 vezes no rio Jordão. E o processo que Naamã passou, eu acho que ninguém queria passar. Porque Naamã ainda falou assim, logo eu acho que ele pensou assim, eu me coloco no lugar dele, eu rico, mergulhar no rio daquele povo, cheio de lama, escuro, um rio que não serve. Por que não me mandou ele para fartar? Abana ou fartar? É um rio limpo. Às vezes você está se achando tão limpo, mas às vezes você está com tanta sujeira, você não chega até nem a perceber. É muito bom quando a gente tem um espelho grande em nossos lares, que a gente paramos assim de frente para ele e fazer uma retrospectiva. Quem eu era? Quem eu sou? Como está sendo a minha vida diante do Senhor? O que eu fiz hoje, o que eu falei hoje, o que eu não fiz hoje. Às vezes a luta vem, o processo vem, mas como aquele que está servindo ao Senhor que não tem que passar pelo processo. Quando o crente não passa pelo processo, pelo levante, é porque ele não está agradando sinceramente a Deus. Ele tem que passar pelo processo. O processo de Deus tem que ser constante. O dia que eu passo pelo processo, quando dá 6 horas da tarde, eu dobro meus joelhos às vezes, ou até eu andando, eu pergunto: Senhor, o que está acontecendo? Cadê o processo de hoje? Será que eu fiz coisas que não agradou os olhos ao Senhor? E Deus, ali de repente o telefone toca. Ah, porque você não fez isso, não fez aquilo, e eu vou dizer: oh glória, aleluia! Glória a Deus! Porque a Bíblia diz que quem está na carne não entende quem é o Espírito. E ali o processo vem. Mas quando você se torna assim, como está escrito lá no livro de Lévico, no livro de Levítico 10, onde está a morte de Nadab e Abiú, os filhos de Arão, os quais Deus, lá no capítulo 8 do mesmo livro de Levítico, irá pedir a Moisés que ele levante, unja Arão e os seus 2 filhos como sacerdotes. E ali o processo é estreito, porque os 2 filhos de Arão estavam fazendo coisas as quais não agradavam ao Senhor. Eles roubavam as ofertas, eles se prostituíam, mas eles achavam que Arão
Moisés, titio, não estava vendo. Mas eles esqueceram que eles não se entregaram. Quem mandou ungí-los não foi Arão e nem Moisés, nem o povo da congregação. Foi Deus. Com você e eu podemos cavar o buraco mais profundo e nos escondermos, porque Ele vai nos ver. Glória a Deus, aleluia. Com o irmão nós podemos esconder as coisas, mas de Deus não. Um certo dia Deus foi e falou: não acenda incensário. E eles acenderam e trouxeram fogo estranho perante ao Senhor. E ali saiu o fogo de Deus contra eles. E eles mataram. E ali Deus falou: fale a Arão para que não rasgue suas vestes, não rasgue sua cabeça, não se cubra de pano de saco. Simplesmente tire o resto de Nadab e Abiú de dentro do arraial. Aleluia. Amém? Eu quero dizer aos irmãos que nós passamos por muitos processos. Por muitos processos. E o processo que virá sobre a tua vida não é simplesmente às vezes porque Satanás está agindo. Porque a Bíblia diz que quando Satanás age, é porque Deus te mentiu que ele agisse. Então nós temos que aceitar, sim. Às vezes nós oramos até com falta de sabedoria. A gente às vezes ora, tem crente que às vezes ora dizendo assim: Senhor, não aceito isso. Senhor, não aceito isso. Você tem que aceitar o que Deus está te dando, irmão. Quando você diz que não aceita o que Deus está te dando, você está confrontando a Deus. É o que nós não podemos fazer. Amém? Deus é poderoso.